A inventora desse despertador maluco se chama Simone Yacht. Ela é uma jovem sueca que descobriu muito cedo uma paixão por motores e circuitos. Depois de abandonar o seu emprego formal, a Simone começou a postar suas invenções na internet e foi ganhando cada vez mais visibilidade no YouTube. Apelidada pelo pessoal do Google de Inventortainer, ela é a criadora da máquina que serve café da manhã, da máquina que passa batom, da máquina de discutir na internet e da minha favorita, a máquina que serve sopa. A palavra máquina vem do grego mykani, que significa um meio para atingir um fim. Partindo desse raciocínio, embora os robôs da Simone não funcionem tão bem quanto deveriam, o verdadeiro objetivo deles é nos fazer rir, e eles cumprem esse objetivo. Portanto, se uma máquina, de acordo com a definição primordial da palavra, é definida pelo seu propósito, essas máquinas malucas, na verdade, são perfeitas. Muita gente soube enxergar o verdadeiro propósito das invenções dela e, por isso, muitos patrocínios e oportunidades de trabalho surgiram. Ela teve a chance de desenvolver projetos com seus ídolos e até foi convidada para participar de uma experiência de gravidade zero, o que, segundo ela, foi a realização do sonho de criança de ser uma astronauta. Mas junto dessas boas surpresas, também chegaram algumas não tão boas assim. Em abril de 2018, a Simone descobriu que tinha um tumor no cérebro. Não era maligno, o que é menos mal, mas ainda assim a cirurgia para removê-lo seria bem arriscada e ela poderia perder a visão, ter paralisia, começar a ter convulsões, ter um AVC. Eu nem preciso dizer que era uma situação extremamente delicada. Ela passou pela cirurgia e ficou bem por 8 meses, mas recentemente descobriu que ainda há resquícios do tumor em sua cabeça e em breve deve começar as sessões de radioterapia, que de acordo com o que ela ouviu dos médicos podem causar perda da audição, do cabelo e até algum tipo de demência. O corpo humano é extremamente frágil, uma máquina que vive falhando, dando defeito ou simplesmente funcionando de jeitos esquisitos. Uma máquina que, assim como as invenções da Simone, pode ser vista como uma coisa instável e até mal feita para quem não enxerga o verdadeiro propósito. Isso me lembra o Homem de Lata do livro O Mágico de Oz. Antes de ser feito de lata, o personagem tinha sido um lenhador apaixonado por uma mulher e trabalhava duro para que pudesse se casar com ela. Um dia, por causa da maldição de uma bruxa, ele acabou perdendo todos os membros do corpo. Um bondoso funileiro construiu para ele um corpo de lata. No entanto, neste corpo não havia coração, e por isso o lenhador já não podia mais amar a sua noiva. Assim que fica sabendo sobre o Mágico de Oz, o homem decide ir até ele para pedir um coração. Ao encontrá-lo no final da história, ele ouve de Oz que seria possível sim colocar um coração em seu peito, mas para isso seria preciso danificar sua lataria, abrindo um buraco no qual o coração seria inserido. O Homem de Lata aceitou sem pensar 2 vezes. Toda a jornada dele ao longo da história teve um único propósito, que era conquistar o coração. O corpo de lata era só uma lembrança de um evento trágico, um trauma, e mesmo tendo estado preso na memória dessa tragédia por tanto tempo, ele não se apegou a isso. Mas tem gente que se apega, não é, doutor? Gregory House, protagonista da série que leva o seu nome, é um médico excepcional. Ele e a sua equipe são encarregados de investigar os casos mais misteriosos do hospital e, na maioria das vezes, conseguem solucioná-los. Mas o House não é um exemplo de saúde mental. Ele é estressado, antissocial, desequilibrado, arrogante, viciado, até que um dia ele desaba completamente e precisa ser internado em um hospital psiquiátrico. Quando chega lá, ele tenta fazer de tudo para não ser tratado. Como ele mesmo diz quando resolve conversar com o psiquiatra, o medo de aderir ao tratamento era justificado pelo receio de perder suas habilidades cognitivas. Para ele, suas perturbações eram a causa do seu talento. Agora, preste bastante atenção no House nessa cena. Esse rosto magro de um homem de meia idade, barba irregular e mal feita, os olhos azuis e sobrancelhas franzidas que mostram uma mistura de solidão e desconfiança. Até a textura da cadeira na qual ele está sentado parece ser familiar. Onde será que vimos isso antes? Pouco depois, no diálogo dessa mesma cena, o House cita o pintor Van Gogh e argumenta que ele teria sido um artista medíocre se tivesse se submetido a um tratamento psiquiátrico como aquele. O terapeuta responde que se tivesse tratado Van Gogh, ele não só teria mantido sua genialidade, como as 2 orelhas intactas.
A verdade é que tanto doenças psíquicas, como no caso do House e do Van Gogh, quanto físicas, como as da Simone e do Homem de Lata, não têm absolutamente nenhuma relação com os nossos talentos e nossas conquistas. I don't want to be brain tumor girl. Like, I don't want this to be my thing. I want to be badass builder girl who can build whatever she wants and does random projects and goes to space and it's... Os nossos problemas não têm uma grande relevância para nossa identidade. Até quando nós crescemos através do que aprendemos com esses problemas, o mérito não é deles, é nosso. Fomos nós que ressignificamos os nossos traumas e nos tornamos mais fortes a partir deles. Não é o sofrimento que nos fortalece, somos nós mesmos que o fazemos. A depressão, a angústia, a doença do corpo, tudo isso são coisas que aparecem em nós por vários motivos diferentes, mas todas elas só querem acabar com a gente. Nós carregamos como herança cultural uma ideia um pouco mística a respeito de nossas aflições. Acreditamos que elas são testes de um poder superior, mas pode não ser sempre o caso. Coisas ruins às vezes são só coisas ruins. Não precisamos, e eu acho que nem devemos, tentar criar uma narrativa ao redor dessas coisas e romantizá-las. Olhar apenas para a luta dessa moça contra o tumor, como se isso fosse o mais importante de tudo que ela viveu até agora, seria como olhar para uma de suas invenções malucas, prestando mais atenção às suas imperfeições técnicas e deixando de dar uma boa risada. Seria como olhar para o corpo do Homem de Lata e achar que este era mais importante do que o coração que ele tanto perseguia. Como olhar para o Van Gogh e achar que ele só foi um grande pintor porque tinha problemas psiquiátricos. Como olhar para nós mesmos como House olhava para si, acreditando que a tristeza era mais relevante para sua identidade do que a felicidade.